Olá, hoje nós vamos trabalhar proposta de intervenção. Bem, na realidade isso é uma continuidade, nós estamos dando continuidade a uma sequência de aulas voltadas para a teoria do texto. Então, numa determinada aula eu expliquei como se constrói uma tese, trouxe um modelo padrão de uma redação nota 1000 do Enem, de como se desenvolveu uma tese. Então, na aula anterior, nós trabalhamos também os tipos de argumento, como se constrói esses argumentos. Hoje nós vamos detalhar como é que se faz uma proposta de intervenção. Bem, para se fazer uma proposta de intervenção, a primeira coisa que tem que se ter em mente é que antes de escrever o texto já deve estar pronto nas ideias. Como assim, professor? É questão do projeto de texto. Então, você se depara com um recorte temático, que é a proposta de redação, né, dada pelo Enem, e aí você se posiciona sobre o tema abordado. Quando você se posiciona, você está construindo uma tese. Depois que você constrói essa tese, você vai, no seu projeto de texto, definir 2 ou 3 argumentos. Eu sugiro que seja 2 para não se perder no texto, né? 2 argumentos que serão definidos em 2 parágrafos, por exemplo, mas bem explicado, né? Porque cada parágrafo, a estrutura do parágrafo é semelhante à estrutura do texto. Assim como o texto tem introdução, desenvolvimento e conclusão, o parágrafo também tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Você pode pegar qualquer redação nota 1000, no caso dessas que estão postadas nesses sites por aí, né? Por exemplo, vamos falar aqui o G1 ele tem, todo ano ele posta lá algumas redações nota 1000. Você pega, por exemplo, vai lá, visita o site e lá você, a partir do segundo parágrafo, você lê aquele segundo parágrafo, que já é o parágrafo do desenvolvimento, você vai perceber que o texto tem uma introdução, que aquele parágrafo tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Aí você lê o outro parágrafo e percebe isso também. Ou seja, o estudante que aprende a escrever redação, ele tem a consciência de que nenhum parágrafo deve ficar com uma ideia aberta. Tem muito aluno que, às vezes, comete desvio de coerência textual porque deixa uma ideia solta. Ele não fecha bem uma ideia no parágrafo, achando que ele pode fechar no outro parágrafo. Então, quando isso acontece, muitas vezes o aluno se perde. Aí ele perde também pontuação no critério 2 e 3, ou seja, na competência 2 e 3 das redações. Então, você, quando for fazer o seu projeto de texto, você vai definir a sua tese, seus argumentos e sua proposta de intervenção. A proposta de intervenção é que você vai pensar assim, qual seria a solução para o problema? E aí você vai ter que definir também quem vai ser o ator social que vai agir, o ator social que tem a determinada competência para executar a sua proposta de intervenção. A sua proposta de intervenção tem que ser viável, ou seja, ela tem que ser possível de se realizar, certo? E você tem que explicar como vai se realizar. E depois você tem que projetar o possível efeito dessa ação. Quando você fizer isso, você fez uma proposta de intervenção detalhada. O que muitos estudantes estão fazendo por aí é proposta de intervenção superficial, de 5 linhas, de 3 linhas, só para fechar o texto. Então, esse tipo de redação não tira uma nota boa nesse critério. Porque quando nós corrigimos as redações, nós corrigimos por critérios de competência. Então, nós temos, por exemplo, a competência 1, bom domínio de norma culta. Competência 2, mostrar bagagem sociocultural e bom domínio de texto dissertativo argumentativo. Competência 3, é você saber relacionar, coletar informações, analisar dados, opiniões para defesa do seu ponto de vista. Ou seja, você traz a sua bagagem teórica para o texto em relação ao tema, para defender a sua tese. Da competência número 4, você simplesmente vai demonstrar que sabe usar os operadores discursivos, ou seja, a coesão textual. Você sabe usar a coesão referencial e a coesão sequencial para dar progressão ao texto. E na competência 5, você vai justamente apresentar uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Sendo assim, a sua proposta, você, né, deve apresentar uma proposta concreta, ou seja, bem explícita, tá? Específica ao tema, tem que estar relacionada ao tema, e consistente com o desenvolvimento de suas ideias, ou seja, consistente com o desenvolvimento das suas ideias, quer dizer que a sua proposta tem que estar relacionada à tese que você desenvolveu no texto.
Deve-se propor uma ação interventiva. Essa questão da ação interventiva tem que ser especificado também quem vai ser o ator social. Eu peguei uma redação nossa aqui, né, no caso do curso, e a estudante não definiu quem seria o ator social. Ela definiu a proposta de intervenção e ela projetou a consequência, mas ela não explicou como isso ia acontecer e quem era o ator. Ou seja, ela apresentou de uma maneira mediana. Então, quando isso acontece, ela ganha 120, a pessoa ganha 120 naquela pontuação. Lembrando que cada critério vale de 0 a 200. Então, tirou 200, 200, 200, 200, 200, tirou 1.000. Então, ou seja, tirar 200 em todos os critérios, que eu quero dizer, né? Deve-se propor uma ação interventiva e também um ator social competente para executá-la. Então, geralmente, nas redações que eu tenho analisado, as redações que já tiraram nota 1.000, o estudante ele cita que o principal ator social é o governo. Lembrando, né, que é interessante você saber a diferença de governo para Estado. O Estado é toda organização política consensual dentro de uma nação. É uma instituição. O governo é o ser, que também é uma instituição, mas que gerencia o Estado, representado pelos elementos do poder executivo, na esfera federal, estadual e municipal. Então, no poder executivo da esfera federal é o presidente da República, estadual são os governadores dos estados e do Distrito Federal, e na esfera municipal são os prefeitos. Então, mas o ator social também, ele pode ser a família, pode ser a escola, pode ser uma abstração coletiva, consensual, que é o quê? A educação. Certo? Então, que é um conjunto de ações que nós utilizamos para quê? Para orientar, né, deveres e direitos, certo? As pessoas dentro da sociedade, ou seja, preparando para o exercício da cidadania e para o mundo do trabalho. Isso que eu estou falando aqui, isso também está na lei. Tá? Por exemplo, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, estabelece que a educação deve preparar o jovem, a criança, o jovem, para o exercício da cidadania e para o mundo do trabalho. Então, posso dizer que a educação também é um agente social. Certo? O agente social ele pode agir no âmbito individual, familiar, comunitário, social, político, governamental e mundial. Deve-se definir o meio de execução. Olha aí, se tu estás com o teu caderno em mãos, tá? Você escreve e sublinha, né? O meio de execução, ou seja, quais são as ferramentas, quais são as ações que deverão ser utilizadas, né? E como se desenvolverão essas ações. Tem que explicar isso direitinho lá no seu parágrafo de conclusão. Às vezes o aluno ele começa a intervenção dele antes do último parágrafo, ele começa da segunda metade do penúltimo parágrafo. Não tem problema. Aí ele encerra no último, sem problema. Tá? Uma outra coisa também é que o estudante ele tem que definir o efeito e a finalidade. Ou seja, olha, para uma proposta de intervenção tirar 200, para você ganhar 200 pontos, então olha só, você tem que definir o meio de execução, o provável efeito e a finalidade. Se você quiser, você pode. A cartilha do Enem deixa bem claro que você não deve, você pode, ou seja, você é facultativo, mas ajuda a aumentar a nota. Você pode detalhar, certo? Um outro elemento que dê fundamentação à sua proposta de intervenção. Ou seja, você mostrou o que pode acontecer, mas você pode ainda acrescentar uma outra ideia para ficar mais completa a sua explicação, sem ser redundante, sem ser prolixo. Bem, coloquei aqui em vermelho porque isso é muito importante. Você tem que fazer o seguinte: você tem que elaborar a sua proposta de intervenção dando respostas às seguintes perguntas. Primeira, são mais ou menos 5 perguntas que você tem que responder quando você fizer a sua proposta de intervenção. Então, vai anotando aí que isso é importantíssimo. Tá? Questionamento 1. O que é possível apresentar como proposta de intervenção para o problema? Ou seja,
você quando for fazer o seu projeto de texto, você vai pensar assim, bem, como é que eu resolveria isso? Que ação? Gente, é importante definir uma só ação e depois explicá-la. Tem aluno que define um bocado de ação, esquece de detalhar como, dizer qual é a finalidade, ele só coloca as propostas, mas não explica nada, ou seja, ele não detalha. Aí ele tira 40, por exemplo, ou 80 nesse critério de competência 5. Então, primeira coisa que você tem que definir uma ação, mas que seja uma ação interventiva concreta, certo? E que seja possível de ser cumprida. E aí, a partir daí, você vai detalhando como executá-la. E vai definir também quem? O ator social. Para ficar completo. Segundo questionamento, quem deve executá-la? Esse quem aqui é o que eu falei, tu pode anotar aí ao lado desse quem. O ator social. Que é a pessoa física ou jurídica, na hora da vez vai ser uma pessoa jurídica, capaz, que tenha a competência de fazer tal ação se realizar. Terceiro questionamento. Como, ou seja, o modo, como é que se vai fazer para que essa proposta se concretize? Então, a pergunta que você vai fazer aqui é o seguinte: como viabilizar essa proposta? Quais são os caminhos que terão que ser trilhados para se chegar na determinada finalidade, na determinado objetivo? Então, tem que deixar bem claro isso. Certo? 4. Qual efeito ela pode alcançar? Olha, tá vendo esse pode aqui? Significa que é uma projeção que você faz. Você, a partir do momento que apresenta uma proposta de intervenção, determina quem vai ser o ator social, explica como isso vai se desenvolver, você projeta qual o possível efeito que ela pode alcançar. Com certeza deve ser um efeito positivo, porque a sua proposta de intervenção deve ser convincente. Questionamento número 5. Que outra informação, isso aqui é facultativo, você escolhe, mas eu sugiro você fazê-la, tá? Que outra informação pode ser acrescentada para detalhar sua proposta? Eu vou mostrar para vocês aí alguns exemplos de redação nota 1000 que fizeram isso. Ou seja, o aluno, ele foi orientado a fazer daquele jeito e ele fez daquele jeito. Produção de texto é organização de ideias. Depois que você organiza as suas ideias, aí você pega essa organização e joga na escrita. É uma escrita consciente. Produção de texto, de uma redação nota 1000, para você que quer a vaga lá de medicina, quer tirar 1900, você tem que ir com uma série de ferramentas para a prova, e essas ferramentas têm que dar segurança a você do que você deve fazer. Então tá aqui, olha. Você tem que ir com esses questionamentos aqui. Então, questionamento número 5, certo? Que outra informação pode ser acrescentada para detalhar a proposta? Beleza? Se eu não estou enganado, são esses 5 questionamentos que você tem que fazer. Agora nós vamos fazer a análise de algumas propostas de intervenção. Vamos ver se elas foram convincentes ou não. Então aqui, ó, gente. Aqui nós temos um exemplo de uma proposta de intervenção de uma estudante que escreveu uma redação a partir do a partir do seguinte tema: estratégias para reverter o comportamento sexual de risco dos jovens brasileiros. Esse foi o tema. E aí, ela desenvolveu uma tese, criou argumentos, chegou na parte da proposta de intervenção. Bem, essa parte que está aqui, ó, em negrito, de cor preta, vamos dizer que esse aqui é o elemento de coesão textual. É o elemento que ela está utilizando para fazer referência ao que foi citado antes, para dar continuidade ao texto, neste parágrafo. Tranquilo, isso aqui pode acontecer, tá? Beleza. Essa parte que está aqui, nessa cor que eu coloquei aqui, vamos dizer, quase marrom, amarelo, né? Aqui ela definiu o objetivo que ela quer alcançar. Ela colocou assim, ó: para não ocorrer o aumento das doenças sexualmente transmissíveis e gravidez, ou seja, a finalidade, certo?
Agora vamos ver o que vem depois em azul. É necessário um acompanhamento desde o início da adolescência. Olha, isso aqui é uma proposta de intervenção. Ela apresentou uma proposta de intervenção. Levar essa informação a lugares onde não há acesso e conscientizar os pais. Aí veja bem, a partir desse levar essa informação a lugares onde não há acesso, é como vai se desenvolver. Só que, como eu posso dizer para vocês, não está bem detalhado, mas ela disse um caminho, certo? Depois ela apresentou uma outra proposta. Essa parte aqui tem duas propostas de intervenção. A primeira proposta é fazer um acompanhamento desde a adolescência, né, para levar a informação a lugares onde não há acesso. E a segunda, conscientizar os pais para tal questão ser falada em casa, para que haja total conscientização. Então, ela apresentou duas propostas de intervenção e, digamos assim, explicou de uma maneira um pouco vaga como isso ia acontecer na primeira, mas não explicou como ia acontecer na segunda. Não explicou como ia acontecer na segunda. E, notaram, foi citado algum agente social? Aqui foi citado algum agente social? Deu para perceber que não tem nenhum agente social aí? Não tem. Então, eu posso dizer que ela apresentou uma proposta de intervenção, deixou bem clara a finalidade, mas tem um detalhe, ela apresentou duas, já é um erro. Meu querido, apresente uma só e faça um detalhamento dessa ação, dessa proposta de intervenção, que você vai sair muito melhor. Certo? Bem, essa redação aqui, pelo fato dela eu considerar essa proposta aqui, eu considerei ela mediana. Tá? Ela não fugiu ao tema, Está relacionada à tese que ela desenvolveu, porque eu corrigi essa redação, certo? Só que ela não está completa. Faltou detalhar realmente como ia acontecer, no caso, as duas ações, e também faltou citar o agente social que ia desenvolver tais ações. Então, desenvolveu de forma mediana. Acreditem, tem propostas de intervenções que são muito piores, tá? Essa aqui tá até mais ou menos, tá? Mas não é o que nós queremos. Por quê? Porque nós queremos um padrão. Nós queremos um padrão de 900 para 1.000. Nós não queremos menos que isso. Então, nós temos que criar métodos. Nós temos que seguir determinadas orientações para alcançar esse objetivo. Agora, senhores, nós vamos fazer alguns questionamentos para essa proposta de intervenção, para ver se ela está dentro do padrão. Eu já antecipei para vocês que não está, mas vamos seguir os métodos, tá? Então, primeira pergunta, apresentou proposta de intervenção? Nós vimos que sim, eu digo até que apresentou duas, né? É necessário um acompanhamento desde o início da adolescência, levar essa informação a lugares onde não há acesso e, olha só, e conscientizar os pais para tal questão ser falada em casa. Ou seja, apresentou duas, tá? Apresentou duas. Beleza, mas não explicou como isso ia acontecer. E o agente social, que poderia, no caso o ser que poderia agir aí, seria no caso os pais, mas não colocou de forma clara, o objetivo é que seriam os pais do agente social. Não, ela disse que tem que levar. Aí eu perguntaria, quem é o sujeito que praticaria essa ação? Porque toda ação praticada tem que ter um sujeito. A não ser que seja um fenômeno da natureza, que é aí forma oração a ser sujeito. Nesse caso aí, quem seria o sujeito? Aí eu pergunto, quem seria o ator social que executaria essa proposta de intervenção? Explicitou quem vai executá-la? Sim ou não? Não. Não explicitou. 3. Mostrou como viabilizar a proposta? Não falou se seria por meio da iniciativa privada, por meio de incentivos fiscais, por meio como é que eu posso falar? Por meio de incentivo do governo
nas áreas de saúde e educação, ou seja, as duas áreas trabalhando juntas, não detalhou como isso ia acontecer, certo? Como eu posso falar, não viabilizou a proposta de intervenção. Não demonstrou como é que ela poderia ocorrer. Citou qual efeito ela pode alcançar? Citou. Isso é verdade. Inclusive, eu posso até dizer que repetiu 2 vezes a preposição para com o sentido de finalidade, né? Então, para tal questão ser falada em casa, primeira, né, ele citou o efeito que poderia acontecer. Para que haja total conscientização. Verdade. Citou o efeito. Beleza? Isso aí é justo, isso aconteceu. 5. Acrescentou outra possível informação para detalhar a proposta? Não acrescentou. Essa outra possível informação, como é que eu posso falar? Poderia ser uma outra maneira de detalhar, poderia também ser um outro efeito, mas um efeito claro, um efeito objetivo, dentro da proposta que foi definida na tese. Tá? Dentro do que foi definido na tese. Mas isso não aconteceu também aqui. Então, eu posso dizer que das 5 orientações dadas para se fazer uma boa proposta de intervenção, essa passagem aí contemplou o quê? 2, né? 2. Porque respondeu a primeira, mas não respondeu a segunda, não respondeu a terceira, respondeu a quarta, mas não respondeu a quinta. Então, eu posso dizer que essa proposta, porque como teve uma proposta, eu posso dizer que foi uma proposta mediana. Talvez um outro professor um pouco mais exigente diria que seria uma proposta básica, não chega nem a ser próximo de mediana, aí não tiraria nem 120, tiraria 80 desse critério. Pontuação, 120, está aí, ó. Nessa proposta de intervenção, o estudante conseguiu ganhar 120. Isso aqui, gente, dentro do padrão de correção, né, da orientação dada pelo Enem. Tá? Esse é o padrão que eu estou trabalhando aqui com vocês. Não estou tirando nada do que eu acho. Estou seguindo orientações técnicas dadas pelo Enem, na cartilha do Enem de 2019. Beleza? Então tá aqui, olha. Quando é que o aluno alcança essa pontuação? Quando ele elabora de forma mediana, coloquei até em negrito, proposta de intervenção relacionada ao tema e articulada a discussão desenvolvida no texto. Essa discussão desenvolvida no texto, sabe o que é? A tese. A tese. Eu quero aproveitar aqui e chamar a atenção. Tem estudante que apresentou para mim o último tema, mas não definiu tese. Quando não define tese, já corre o risco de tirar uma nota muito baixa. Tem que definir a tese. Eu vou enfatizar aqui a tese. A tese é o seu posicionamento. É o que você acha, certo? Sobre a problemática apresentada, né? No recorte temático da prova. Certo? Então você define primeiro a tese e depois desenvolve os argumentos. Se apresentar só o tema, já comprometeu a sua nota. A nota toda, tá? Em todos os critérios. Agora nós temos aqui, olha, um tema que foi cobrado no Enem. Se eu não estou enganado, foi em 2018. Foi em 2018, porque em 2019 foi a democratização do teatro no Brasil. Em 2018 foi a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. Então, eu tive que colocar aqui para ver se eu consegui encaixar num só slide, né? Eu vou ler em voz alta, tá? Vou ler em voz alta aqui, mas eu acho que os outros eu já coloquei um pouquinho maior. Vamos ver como é que vai ficar. Torna-se evidente, portanto, eu gosto muito quando o estudante faz isso de maneira estilística, tá, gente? Eu sempre recomendo, olha o tempo que eu trabalho nessa aba. Eu recomendo que quando o aluno quer usar o portanto, que é uma conjunção conclusiva, eu recomendo que o aluno comece pelo verbo, coloca aí o sujeito, a qualidade, aqui porque isso aqui é uma qualidade, é um predicativo, coloca aqui uma vírgula e coloca o portanto isolado, porque ele é uma conjunção conclusiva.
Então, você já está chegando a uma conclusão, certo? Então, você iniciou o seu parágrafo de conclusão. Torna-se evidente, portanto, a complexa situação que envolve a manipulação do indivíduo com a seleção de dados na rede virtual. Aqui, nesse primeiro período, sabe o que foi que o estudante fez? Ele fez uma síntese. Ele fez uma constatação daquilo que ele defendeu ao longo do texto. Chegou à conclusão que realmente acontece isso e que tem que ser combatido. Compreendeu? Aí ele diz assim, ó, no outro período, para amenizar o quadro, olha só, para amenizar o quadro é a finalidade. Já vai apresentar o quê? Uma proposta de intervenção. Cabe ao Poder Legislativo, o que é o Poder Legislativo? O Poder Legislativo é um ator, o quê? Social. O Poder Legislativo é um ator social, ou seja, é a esfera, certo? Que trata da criação de leis. Beleza? Então, quem é? Os deputados, né? O deputado estadual, o deputado federal, né? Se eu não estou enganado, também os vereadores na esfera municipal fazem parte do Poder Legislativo também, porque eles criam e julgam também as leis, né? As leis orgânicas, né? As leis do município, perdão. Então, aqui, ó, para amenizar o quadro, cabe ao Poder Legislativo reformular o Marco Civil. Olha que jogada bonita esse rapaz fez aqui. Sabe o que foi que ele trouxe para o texto dele? Conhecimento de mundo, bagagem sociocultural. Ele sabe o que é Marco Civil, meu irmão. Tá? Marco Civil é um documento que regulariza o uso da internet no Brasil. Foi assinado pela ex-presidente Dilma Rousseff, ex-presidente. Se eu não me engano, não sei se foi em 2013, eu não lembro o ano em que foi assinado, tá? Você pesquisa depois sobre isso, para você ganhar, porque na realidade um documento como esse é importante todo o aluno conhecer, porque ele diz respeito a uma coisa que é muito presente no nosso dia a dia, que é a internet. Muitos trabalham pela internet, muitos estudam pela internet, certo? Tem pessoas hoje em dia que já não tem mais aquela biblioteca física, aqueles livros nas estantes, não. Ele tem lá uma pasta no computador dele cheio de material, cheio de livro em PDF, por exemplo. Eu sou um desses aí. Aprendi a gostar de ler, de estudar. No início eu tive dificuldade para adaptar, tá? Eu gostava de ler mesmo o livro, né? O material. Depois eu fui vendo que era vantagem usar o PDF, porque eu podia aumentar o tamanho da fonte. Você aumenta, ainda mais se a gente está numa certa idade, aumenta o tamanho da fonte, ó, vai na leitura, beleza? Então, esse documento aqui, o Marco Civil, ele está falando que tem que ser reformulado, cara, ou ação top, tá? Então, ele apresentou uma ação interventiva clara e objetiva, definiu também quem? O ator social. Compreendeu? Você está entendendo aí, meu querido? Como é que tem que ser o negócio? Desse jeito aí, tá? Aí ele especifica, ele coloca aqui uma vírgula e desenvolve uma oração subordinada adjetiva explicativa para dizer o que é esse Marco Civil. Ele fala assim, ó, que é responsável por regularizar o uso do meio digital, ou seja, a internet. Essa medida, agora ele vai continuar detalhando, tá? Veja bem, ele não apresentou uma outra proposta de intervenção, ele continua desenvolvendo a mesma proposta, que é a reformulação do Marco Civil. Beleza? Aí diz assim, ó, essa medida deverá ocorrer por intermédio, ou seja, ele está explicando o meio que vai se alcançar. Aliás, o meio que vai se utilizar para alcançar o objetivo. Tá? Essa medida deverá ocorrer por intermédio da inclusão de uma cláusula, está explicando direitinho como tem que acontecer, a qual irá reforçar os limites no controle dos conteúdos expostos. Olha só, ele pensou direitinho como ia acontecer. Você tem que fazer isso também. Você tem que apresentar a proposta, definir o ator social e
pensar como isso vai ser executado. A maneira, tem que detalhar para você pegar uma nota alta nesse critério de competência, que é o critério de competência número 5. Beleza? Aí colocou uma vírgula, de forma a ampliar o espectro de escolhas do usuário. Ou seja, ele está dizendo qual vai ser a provável consequência dessa ação. Certo? Aí, isso faz parte do detalhamento. Tal ação objetiva impedir. Então, ele está agora projetando. Ele está acrescentando. Veja bem, na realidade, ele já tinha apresentado aqui uma possível consequência da ação. Bem aqui, nessa linha aqui, quando ele diz assim, de forma a ampliar o espectro de escolhas do usuário. Já podia encerrar a redação dele aí. Mas o que foi que ele fez? Ele acrescentou mais uma possível consequência. Tal ação objetiva impedir que a internet seja utilizada para moldagem de comportamentos. Pronto, ele acrescentou uma coisa a mais ainda. Acrescentou um detalhamento a mais. Eu posso dizer que essa proposta de intervenção aqui ela está completa. Então vamos analisar? Observações. Primeira pergunta. Apresentou proposta de intervenção? Qual foi a proposta? Está aqui, olha. Reformular o Marco Civil, que é o responsável por regularizar o uso do meio digital. Olha só que top. E isso foi definido, sabe aonde, meu querido? No projeto de texto. Esse rapaz aí, ele foi treinado, ele foi orientado. Quando chegou lá, ele fez exatamente o que treinou, o que foi orientado a fazer. E você tem que fazer desse mesmo jeito. Dois. Explicitou quem vai executá-la? Lógico. Vocês lembram quem foi que ele disse que ia executar? O Poder Legislativo. Algum deputado por aí, deputado federal de preferência, né? Então ele deixou bem claro que seria, certo, o ator social que ia mudar, né, reformular o Marco Civil. É o Poder Legislativo. Terceira pergunta. Mostrou como viabilizar a proposta? Essa parte é bacana, porque a maioria dos alunos não vou falar a maioria dos alunos, a maioria das redações que eu leio, certo? Os alunos, eles passam por cima desse processo aqui. E esse processo ele é importante, porque você vai estar mostrando para o Enem, para o corretor, que você é um cidadão apto, que a sua formação foi completa, lá na educação básica, que você conseguiu assimilar determinadas informações importantes dentro da área das ciências humanas, que você conseguiu também assimilar e se posicionar criticamente em relação ao mundo, às notícias, às coisas que acontecem. Quando você desenvolve uma redação de uma maneira madura, você não dá outra opção para o corretor a não ser uma nota 1000. E tudo isso parte do quê? Da organização. Então você tem que organizar as ideias a partir de um projeto de texto. Então aqui, olha, 3. Mostrou como viabilizar a proposta? Vamos ver. Essa medida, ele foi, né, mostrando um processo, né? Deverá ocorrer por intermédio da inclusão de uma cláusula, a qual irá reforçar os limites no controle dos conteúdos expostos. Ou seja, ele mostrou como deve se fazer. Foi bem objetivo, foi claro. Entendeu aí, meu querido? Beleza? Então, outro. Citou qual efeito ela pode alcançar? Lógico que ele fez isso. Lógico. Qual é o efeito que ela pode alcançar? Ele fala de forma a ampliar o espectro de escolhas do usuário. Para que o usuário realmente exerça o livre-arbítrio e não seja manipulado. Ele já mostrou que isso pode acontecer. Vamos ver a quinta pergunta. Acrescentou uma possível informação para detalhar a proposta? Acrescentou. Olha o que ele diz. Tal ação objetiva impedir que a internet seja utilizada para moldagem de comportamentos. Aí eu tenho um exemplo de um estudante que foi bem orientado, que nem você. Beleza? Então você tem que criar e seguir o padrão.
Não tem que achar que produzir texto é você chegar e ficar esperando o espírito da sapiência baixar lá e você fazer. Não, meu filho, não é nada disso. Tudo é um processo, tudo parte de uma organização. Olha a pontuação. Para chegar a essa pontuação, isso aqui é o critério, como eu falei, da caixinha do Enem. Olha assim, olha aqui, ó. Elabora muito bem a proposta de intervenção detalhada, relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto. Lembrando que a discussão desenvolvida no texto é a sua tese. E foi desenvolvida por quê? Porque você criou justificativas para mostrar que a sua tese, seu ponto de vista, era o mais adequado. Lembrando que o texto dissertativo argumentativo é um texto em que a pessoa defende uma tese por meio de argumentos. E o que são os argumentos? São as justificativas que você cria para defender a sua tese. Sempre tenha em mente esses conceitos. Assimile esses conceitos, assimile essas ideias. Nós temos um outro tema aqui, tá? Esse tema, ele foi cobrado no último Enem, tá? A democratização do cinema no Brasil, ok? Foi cobrado no último Enem. Essa proposta de intervenção começa com o portanto. Eu já falei que eu prefiro que se coloque o portanto um pouquinho mais para frente entre vírgula, mas olha, se fez direitinho, explicou o porquê não, porque o portanto, afinal de contas, é uma conjunção que inicia a ideia de conclusão. E a intervenção, a proposta de intervenção está intimamente ligada com a conclusão do texto. Porque, na realidade, se você pegar certos teóricos da teoria do texto, eles vão dizer que a conclusão a proposta de intervenção é um tipo de conclusão que você vai se posicionar, né, num ato de cidadania, mostrando que você é um cidadão preparado para atuar na sociedade, para opinar em questões importantes dentro da sociedade. Então, ele começou com a palavra portanto, aqui que eu sempre coloco os conectivos em negrito, né? E eu coloco eu coloquei nesse caso aí o azul na cor da proposta de intervenção. E o verde, eu deixei bem claro aí, eu coloquei o verde dessa vez aí, para dizer quem é o ator, né? Quem é o ator social que vai agir. Então aqui, ó, portanto, cabe à iniciativa privada. Tá aqui, ó, é um ator social, iniciativa privada. Quem é a iniciativa privada? São os empresários. Tem muitos empresários por aí que são muito conscientes do papel que exercem e que eles criam projetos, ações sociais. É bom fazer isso, é bom para o empresário, é bom para a sociedade. Ele investe no próprio mercado consumidor dele, a própria clientela dele. Empresário, isso aí é a visão de empresário empreendedor. É quando ele investe na clientela para ter o retorno. Então, o que acontece? Aqui ele está falando o seguinte, olha, portanto, cabe à iniciativa privada, em parceria com os estados e municípios, olha, ele está citando aí, pelo menos eu vi aí 3 agentes sociais. A iniciativa privada, os estados e os municípios. Então, qual é a função deles? Certo? Promover a interiorização das salas de teledramaturgia, salas de cinema, né? Teledramaturgia. Por meio da construção, aqui ele está explicando, hein? Como isso vai acontecer. Por meio da construção de novos empreendimentos em áreas distantes. Ele está explicando como vai acontecer. Os meios que ele vai utilizar, que a iniciativa privada, em parceria com os estados e municípios, né? Quais são digamos assim, de que maneira essa ação vai se desenvolver para beneficiar a comunidade, tá?
Então, aqui, ó, por meio da construção de novos empreendimentos em áreas distantes dos polos econômicos. Olha, eu vou só fazer uma observação sobre a palavra polos aqui, tá? Depois do acordo ortográfico de 1990, o acento diferencial de polo para polo caiu, não existe mais. Só que eu coloquei do jeito que estava lá, do jeito que eu vi lá, pelo menos no site lá, que elegeu, colocou lá essa redação nota 1000. Mas por que por que isso não me atrapalhou? Porque eu falei nas outras aulas, e isso está também na caixa do Enem, quando há um erro ortográfico que ele não é reincidente, ou seja, aconteceu só uma vez e não prejudica o entendimento, o aluno não perde ponto. Ele só vai perder ponto se aquele mesmo erro for recorrente. Aí ele perde ponto. Nesse caso aí, aconteceu só aí, pronto. Deixaram passar. Então, mas a palavra polos não tem mais acento, tá? Então, em áreas distantes dos polos econômicos e da redução de custos para o consumidor de baixa renda, incentivando, então, a cultura mais democrática, ou seja, aqui ele explicou direitinho, detalhou como essa ação deve se desenvolver, elencou, apontou quem são os agentes sociais, o principal iniciativa privada, que vai ter apoio de duas parcerias, os estados e o município, deixou bem claro isso. Só que não acabou aí, tá? Nesse mesmo parágrafo, como se estivesse continuando aqui, eu coloquei no outro slide, gente, por uma questão de clareza, tá? Eu percebi que fica mais bacana se ficar com uma letra maiorzinha e tal, para nós entendermos, beleza? Então, na continuidade, ele coloca assim, ó, você tem que entender o seguinte, que isso aqui não é outro parágrafo, não. É um período continuando aquele outro que nós acabamos de ler, beleza? Dentro do mesmo parágrafo. Além disso, olha, além disso aqui, ele é um operador discursivo que ele dá a ideia de que você vai acrescentar uma nova informação, um novo argumento, um novo fato, beleza? Então, além disso, é responsabilidade, olha só, ele está agora citando um outro agente social, da Ancine. Aí ele explica né, o que é Ancine, entre vírgulas, né? Agência Nacional de Cinema. Estabelecer um canal de comunicação mais efetivo com o telespectador, que é uma proposta também de intervenção aí. Beleza? Está jogando porque a Ancine, né, que é a Agência Nacional, é uma instituição responsável digamos assim, pelo cinema nacional. Né? Até porque o nome, né, Agência Nacional, né? Estabelecer um canal de comunicação mais efetivo com o telespectador por intermédio de aplicativos das redes sociais interativas. Aqui ele está mostrando um outro caminho. Tá? Uma coisa que eu percebi aqui, não sei se vocês notaram, é que ele apresentou duas propostas, duas ações. Tá? Então significa que isso é possível. É possível desde que você não se atrapalhe, desde que você explique, desde que você deixe bem claro como vai acontecer, qual a finalidade e qual é a possível consequência. Tá? E olha, ele elencou aqui um agente social, que é a Ancine. Então, por intermédio de aplicativos, está explicando como vai acontecer, das redes sociais interativas, para que denúncias e reclamações sobre preços abusivos possam ser realizadas. Então, uma ação, né? Agora, olha só, ele vai projetar qual é o efeito disso, qual é a consequência. Colocou um ponto, fechou a ideia e fala assim, coloca esse elemento de coesão textual aqui, ó, com efeito social. A democratização do cinema no Brasil será uma realidade, destruindo assim barreiras e feudos sociais. Ele usou a palavra feudos aqui entre aspas porque é uma alusão histórica, né? Feudo deu origem à palavra feudalismo, que remete a um período de produção da história da Europa. Eu não vou dizer da história do mundo, porque o feudalismo não aconteceu no mundo todo. Ele teve o seu principal foco de ocorrência, né? A principal atividade do feudalismo foi na Europa.
tem parte da Ásia também que desenvolveu, mas não de maneira completa como aconteceu na Europa. Beleza? Então, vamos agora à análise. Aliás, deixa eu ver aqui. Sim. Agora, eu não vou aqui estabelecer aquelas perguntas escritas aqui no slide, mas eu pergunto para você. Você percebeu proposta de intervenção clara e objetiva? Sim. Você percebeu, não foi nem ator social, foi atores sociais, a iniciativa privada, a Ancine, que ele citou. A iniciativa privada com apoio dos estados e municípios e a Ancine, que é a Agência Nacional do Cinema, né? E ele explicou como é que esses agentes deveriam agir. E projetou a consequência dessas ações. Eu posso dizer que essa proposta de intervenção está completa também. Tiraria 200 de boa. Tá? 200 de boa. Então você viu aí, meu querido, que é importante detalhar? Tá? Esse que é o caminho. Nós temos aqui uma outra proposta de intervenção com o mesmo tema, tá? O último tema dado, que foi a questão da democratização do cinema no Brasil. Tá? Então, eu peguei isso de uma outra redação nota 1000. Olha o elemento de coesão textual que ele usou aqui, ó, dessa forma, que é uma locução que expressa a noção de conclusão, tá? Então, dessa forma, pode-se perceber que o debate acerca da democratização do cinema é imprescindível para a construção de uma sociedade mais igualitária. Nesse momento aqui, ele não apresentou uma proposta de intervenção, mas ele enfatizou a necessidade de democratizar o cinema, porque provavelmente ele defendeu isso no decorrer do texto dele. Beleza? Pode acontecer? Pode. Isso ajuda a ficar, a conclusão ficar mais completa. Não complexa, mas mais completa. Tá? Aí, ele vai colocar um outro elemento no caso, de coesão textual. Ele diz assim mesmo, nessa lógica, vírgula, olha só, nessa lógica, vírgula. Difícil alguém colocar esse tipo de elemento de progressão de ideias, né? Ele vai dar progressão à ideia, né? Então, nessa lógica, é imperativo que o Ministério da Economia... Opa, parou aí. O Ministério da Economia vai ser o quê aí? O Ministério da Economia vai ser o agente social. Beleza? É imperativo que o Ministério da Economia destine verbas. Olha, ele está dizendo como vai acontecer. Já está explicando como vai acontecer. Tá? Já dentro da proposta. Destine verbas para a construção de salas de cinema de baixo custo, que fique bem claro, ou gratuitas nas periferias brasileiras. Olha só, é uma proposta de intervenção. A construção de salas de cinemas nas periferias brasileiras, ou seja, de baixo custo ou gratuitas, porque a verdade é essa. Na verdade, é bem essa. Na realidade, o cinema ainda existe no nosso país, mas nós sabemos também que o cinema ele está perdendo espaço para a internet, porque tem muitos filmes que muitas vezes eles são lançados ainda quando estão circulando, né? Nos cinemas, eles já são lançados na internet, ou comentários sobre os filmes, né? Que inclusive isso é muito criticado. As pessoas não gostam de saber o que vai acontecer no filme antes de Antes de assistir aos filmes, perdão. Bem, então aqui ele já apresentou uma proposta de intervenção, é verdade. Já mostrando como isso deveria acontecer, né? Por meio da destinação de verbas. Por parte de quem? Do Ministério da Economia. Continuando. Por meio da inclusão, olha que ele está mostrando como isso poderia acontecer, né? De seu objetivo na base de diretrizes orçamentárias, ou seja, ele está dizendo que o Ministério da Economia deveria colocar isso, né, essa proposta, como um objetivo na base das diretrizes orçamentárias.
das diretrizes orçamentárias, vírgula, com o intuito de democratizar o acesso à arte. Ou seja, esse intuito seria o quê? Uma projeção do que vai acontecer, ou seja, uma consequência. Viu? Apresentou uma proposta de intervenção, elencou um ator social, que no caso aí é o Ministério da Economia, explicou como o Ministério da Economia deveria funcionar e projetou a consequência dessa ação, uma consequência positiva. Perceberam? Beleza? Continuando. Ele agora, certo? Ele vai acrescentar. Olha só, gente, uma coisa que eu queria falar para vocês. A pessoa que elaborou esse texto foi tão completa, porque eu falei já antes e vou enfatizar, tá? Todo texto, um bom texto, bem estruturado, e eu vou trazer uma aula para nós aqui sobre paragrafação, tá? Anota aí, a nossa próxima aula vai ser sobre paragrafação. Eu vou mostrar para vocês como se cria um parágrafo, tá? O bom parágrafo, o parágrafo padrão, ele tem a introdução, tem um desenvolvimento e uma conclusão. Agora você desenvolve o seu parágrafo do jeito que quiser, você pode contrapor ideias, você pode citar exemplos, mostrar também, fazer citações de obras, certo? Você também pode desenvolver um raciocínio lógico, estabelecendo uma relação de causa e consequência. Você pode fazer do jeito que quiser, mas desde que você obedeça a uma estrutura padrão do parágrafo, que é introdução, desenvolvimento e conclusão. Beleza? Bem, ele fechou o período. Eu poderia dizer que aquela redação poderia acabar ali, mas ele acrescentou, olha. Ele coloca, além disso, lembra que a gente viu naquele mesmo modelo anterior? A gente vai acrescentar ainda mais ideias ainda. Ele fala assim, ó, cabe às instituições de ensino promover, ó, agora ele está elegendo aqui uma nova, olha, um novo agente social, certo? Que são as instituições de ensino promover passeios aos cinemas locais. Eu posso dizer para vocês que isso já acontece, viu, gente? Mas eu não posso dizer que acontece em todas as cidades do Brasil, porque eu não sei. Pelo menos nas cidades que eu já trabalhei, eu já vi professores promovendo esse tipo de ações. Tá? Esse tipo de ação, perdão. Desde o início da vida escolar das crianças, mediante autorização e contribuição dos responsáveis, ou seja, como isso vai se lidar. É verdade, tem que respeitar a lei. Você não pode deslocar uma criança, um professor ou um gestor não pode deslocar uma criança ou um adolescente da escola para um determinado lugar sem autorização dos pais. Isso dá um problema, tá? A fim de descontrair, desculpa, eu li errado. A fim de desconstruir a ideia de elitização da cultura. É verdade, porque existe essa ideia ainda no Brasil, de que só as elites têm cultura. Nós já sabemos que de uns anos para cá isso foi quebrado. Houve uma maior democratização, inclusive, do ensino superior, certo? As escolas todas do Brasil ampliaram verbas, né? Há uns anos atrás, deixa eu me lembrar em que ano foi criado exatamente. Em 1997 foi criado o Fundef e em 2003 foi criado o Fundeb, que é o Fundo Nacional do Ensino Médio, certo? Que era uma verba destinada especificamente para a compra de livros, merenda escolar, infraestrutura das salas de aula das escolas e instituições públicas do Brasil. Então houve um investimento maior na educação de alguns anos para cá, certo? Então, essa ideia de que somente as elites tinham acesso à cultura foi se perdendo. Mas, infelizmente, em relação ao cinema, vamos falar do cinema, não depende do poder público até então, certo? Porque os cinemas, eles são de quem? Da iniciativa privada. Então, quem vai ter acesso ao cinema é quem tem condições de quê? De pagar a entrada. Não é verdade? Então, aqui ele fala assim, ó, a fim de desconstruir a ideia de elitização da cultura, sobretudo em regiões carentes. Então, quando se fala em regiões carentes, o aluno já deve ter estudado que a região do Brasil mais carente é o Nordeste, né? Então, nos livros de geografia, década de 80, 90, os livros também do início do século XX até falavam sobre isso. Mas já é um equívoco pensar também que a cultura no Nordeste não está bem auxiliada. Por quê? Porque a maioria das redações nota 1000 são dos alunos do Nordeste, certo?
Os concursos de redação do Brasil, a maioria dos alunos são os alunos dos estados do Nordeste, ou seja, existe ali uma boa estrutura já, hoje em dia, de ensino. Beleza? Então, sobretudo em regiões carentes. Feito isso, a sociedade brasileira poderá caminhar, olha aqui ele está projetando quais são as consequências dessas ações, né? A sociedade brasileira poderá caminhar para completude da democracia no âmbito cultural. É engraçado que o parágrafo dele foi dividido em 2 períodos bem completos. Ele poderia até ter parado lá, naquele outro período. Mas não, ele deu continuidade, acrescentou uma nova ideia e desenvolveu a ideia. Elencando o agente social, como se deve proceder, apresentou a proposta e explicou como desenvolvê-la. Beleza, não tem como, não tinha como dar uma nota boa para um estudante como esse. Até a próxima. Beleza?